Ei, tudo bem? Seja muito bem-vinda a mais uma aula do English Express, English to Survive, enfim, aquele assunto que é mais direcionado para o que a gente mais precisa quando a gente pretende ir embora do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre numbers. Muito provavelmente você já tem uma ideia, você já sabe algumas coisas sobre números, mas a gente vai ver bastante em aplicação, bastante em frases, em momentos diferentes em que a gente deveria usar, precisaria usar. Vamos ver um pouquinho sobre isso agora. Algumas perguntas que geralmente são respondidas com números, né? Umas perguntas e às vezes algumas respostas. How old are you? How old are you é quantos anos você tem, que no inglês não é você tem, né? Na sua idade você é. Então, how old are you? I am 31. How old are you? Said. That's it. Ou você pergunta o preço de alguma coisa e o vendedor ou o garçom, enfim, onde você tá, te responde. It cost 40, 57. 457, por exemplo. Um dos exemplos em que a gente precisa muito usar os números. Já vou dar um spoiler aqui. Quando a gente fala sobre... quando a gente fala sobre números em inglês, existem formas diferentes de falar. Eles podem te falar for dollars, 57 cents, mas provavelmente eles não vão fazer essa frase imensa para você. Eles vão usar for 57. Muito provavelmente, só isso que eles vão te falar. For 57. E esse é o preço. Se fosse 4 e 7, 4.07 seria 407. Esse ou eles usam muito no lugar do zero. 407. E aí você sabe que o preço do montante que você tem que pagar é 4 dólares e 7 centavos. Mas vamos lá. Vamos começar com um warm-up aqui. Let's suppose you have been living in an apartment. Today, I live at home. You live at home too, né? Você tem uma casa, você mora em uma casa. Mas vamos supor aqui, let's suppose, you have been living, você estará vivendo em algum momento in an apartment. Which the floor you prefer for living in? Which floor? First floor, second floor, third floor, fourth floor. Floor são andares. Então, em qual andar você prefere para viver? Olha, I prefer first floor. Eu acho que é mais fácil para levar mudança, para levar as compras do supermercado, principalmente se não tiver elevator, por exemplo. Então, in my opinion, I prefer first floor. And what about you? What you prefer for living? Sounds good. That's it. Mas a gente vai aprender direitinho a falar sobre esses andares. Number 2. In 2023, e isso é uma coisa já importante quando a gente fala sobre anos, quando nós temos um ano, você tem que pronunciar um ano que tem duas dezenas muito bem definidas, por exemplo, 2023, e em português a gente fala 2023. Mas quando você tem essas duas dezenas, 20 e 23, nós não falamos 2023 em inglês. A gente separa em duas dezenas. 2023. Por exemplo, eu nasci no ano de 1991. Se eu fosse falar literalmente, eu falaria 1991. Mas não é assim que eles falam. 1991. É assim que eles vão falar sobre esses anos que são muito grandes. Agora, se eu for falar sobre, por exemplo, o ataque terrorista lá nos Estados Unidos em 2001, como é um número pequeno, não consigo separar duas dezenas, eu vou falar 2001. Aí sim, não 20 ou 1, isso não. 20 para cima de 10. 2010, por exemplo, 2010. Tudo que é abaixo, 2009, 2009, 2008, 2005, tá? É só quando você consegue delimitar essas duas dezenas que você precisa fazer essa separação. Então, 2023. E isso acontece também quando você fala, por exemplo, assim, oh, I live in second floor. Second floor. My apartment is, vamos supor que você queira falar 301. Não, 341. Você falaria 341. Eles não falam dessa forma também. Eles falam 341. Qual que é o apartamento que você mora? 341. 341.
Não faz o menor sentido, mas é assim que eles falam. 341. Eles vão separando as palavras, os conjuntos de números e as palavras, porque por algum motivo eles acham que isso fica um pouco melhor, um pouco mais fluido. Vai entender por quê. Mas isso é uma curiosidade dos americanos, tá? Então, em 2023, how old are you being? Quantos anos você estará sendo, estará tendo, não tendo, né? Porque quando a gente fala sobre idade, como eu falei, a gente usa o verbo to be para isso. Então, quando eu te pergunto, nesse ano, em 2023, vamos supor que você ainda não tenha feito aniversário. How old are you being? Quantos anos você está fazendo? Sabe? Está tendo, né? Sendo. Enfim. How old are you being? So, in my case, in 2023, I will be 32 years old. What about you? Vamos supor que você não fez aniversário ainda. What about you? How old are you being in 2023? Great. So, what do you mind to do when you are 40 years old? What do you mind? Or what do you think? What would you like? Como é que vai estar a sua vida? Como é que você planeja que seja a sua vida when you are 40 years old? I plan to be rich, to have traveled for several places on world, né? Quero estar rica, quero ter viajado para muitos lugares e quero continuar trabalhando, que é isso que eu gosto. E para você, what do you mind to do when you are 40 years old? Sounds good. É uma boa pergunta. Você pode pensar mais sobre ela. O que vai acontecer na sua vida quando você estiver lá pelos 40 anos? E a última. What was the upper price you paid for anything? O que foi mais caro que você comprou? Como que eu posso perguntar isso? Upper vem do up. Up é alto. Upper é mais alto, né? Que tem o R no final. Upper price, o maior preço que você pagou por alguma coisa. What was the upper price you paid for anything and how much did it cost? Quanto isso custou? Aqui o verbo to cost é para baixo. Cost. E o how much, ele é sempre associado a coisas incontáveis. E no inglês, o dinheiro para eles é incontável, assim como água é incontável, café é incontável, queijo é incontável. Você não conta a garrafa, eu não estou falando da garrafa de água, eu estou falando de cada gota de água que tem aqui. Por isso ele é incontável. Fios de cabelo é incontável, tá? Quando a gente tem coisas incontáveis, e eu preciso saber quantidade, valor disso, a gente usa esse pedacinho de frase que é o how much. How much did it cost? E o did, ele é um verbo modal referenciado ao passado. Então, esse cost é do passado, mas na pergunta eu não ponho ele no passado. Eu uso um auxiliar que vai me informar que essa frase está no passado. Então, how did it cost significa quanto isso custou, tá? Porque o did está me mostrando que essa frase está no passado. Então, enquanto eu falo o que eu paguei de mais caro, eu quero que você pense o que você pagou de mais caro. So, currently, ultimamente, assim, I think the upper price I've paid for something, perhaps it was my computer or my cell phone. I don't remember, perhaps my cell phone. And I think I paid 3,500, I think. 3,500. 3.500 reais pelo meu celular. So, what about you? What was the upper price you paid for anything and how much did it cost? Pensa aí se você consegue, vou dar um minutinho aqui para pensar se você consegue elaborar essa pergunta aí para mim, essa resposta aí para mim. Let's go! No meu relógio já passou um minuto. Se você não conseguiu pensar, dá um stop nesse vídeo, pensa, mas não avança sem me responder, tá? Esse warm-up é muito importante para a gente conseguir contextualizar lá na frente. Let's go!
Aqui eu coloquei uma prática de reading. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou ler esse texto para você, pay attention nas palavras, na entonação das palavras e na minha pronúncia para essas palavras. Quando a gente terminar, você vai dar um stop nesse vídeo e você vai ler esse texto aqui para mim. Se você tiver ficado com dúvida, volta um pouquinho e escuta novamente o modo como eu falo, ou você pode fazer uma técnica que a gente chama de shadowing, que é enquanto eu estou lendo, você também está lendo. A gente lê juntas. Esse shadow é como se fosse uma sombra, né? Você está fazendo uma sombra sobre o que eu estou falando. Então, você fala junto comigo e assim você pratica o seu listening, sua comprehension, o seu reading aqui e a sua pronúncia, o que é muito legal. So, let's go! E esse assunto é bem legal, é um dos assuntos que eu mais gosto, eu acho que você gosta também. People are eating better now. 1 in 5 people prefers eating more vegetables than ultra-processed food. Your intestinal health is thankful for your preference. There is a simulation that means 40% of increasing cancer cases in the next years due lifestyle. Furthermore, water intake is important as well, at least 2 liters per day. Vamos traduzir? Vamos lá. Vamos pensar o que a gente está falando aqui, depois eu quero que você faça sozinha a leitura desse texto. People are eating better now. People, many people are eating better now. Okay? Think in English. Don't translate this phrase. Não traduz essa frase. Tente entender ela enquanto você está lendo. People. Imagine people. Imagine the scene. People eating better. Nesse caso, você pode imaginar, por exemplo, várias pessoas nesses famosos restaurantes de salada, por exemplo, com exceção dos molhos, é claro. Mas você fazer esse tipo de associação é muito importante, porque assim você associa a cena à frase, e assim você não precisa traduzir a frase, ok? Continuing. 1 in 5 people, so here I have 5 people. 1 in 5 people prefers eating more vegetables than ultra-processed food. People right now are preferring eating more vegetables. Lembra da nossa aula da semana passada? Na segunda-feira, né? Que foram sobre vegetables, produce, coisas de supermercado. Então, algumas pessoas têm essa preferência hoje em dia, eu sou uma delas, de comer mais alimentos saudáveis, especialmente vegetables, que eu descobri que eu amo, than ultra-processed food, que são o quê? Horríveis para a nossa saúde. Your intestinal health, saúde. Então, your intestinal health, intestino é o nosso intestino mesmo, is thankful. Thank é um adjetivo. Grato. Não, pode ser um verbo, né, na verdade. Agradecer, pode ser um verbo. É porque aqui ele vira um advérbio. Full significa cheio. Então, cheio de graça, por exemplo, vira gratidão. Grato. Então, thankful é cheio de gratidão. Então, ele é grato. Your intestinal health is thankful for your preference. Your intestinal health ama quando você dá preferência para esse tipo de comida, ao invés desses ultraprocessados. There is a simulation. There is é o verbo existir. E ele é usado para o singular, porque there is, com is, é para o singular. Se eu quisesse falar de várias simulações, seria there are some simulations. Então, there is a simulation. That means 40, o stress sound no início, 40% of increased cancer cases in the next year due lifestyle. What it means? Que existe uma simulação que mostra um aumento de 40% dos casos de câncer para os próximos anos devido ao estilo de vida. Não tem esse A aqui não, sorry. Devido ao estilo de vida. Sad but true. Furthermore, além disso, isso é um conectivo bem acadêmico, o water intake. O que é water intake?
That's it. Intake é ingestão. Então, water intake is important as well. É muito importante também. Esse as well no final da frase significa também. Water intake is important as well. At least, pelo menos. At least significa pelo menos. 2 liters per day. Ok? Agora, dá um stop nesse vídeo aqui. Faz a leitura desse texto para mim, prestando atenção nos stress sound, principalmente palavras que são fáceis de serem erradas, como vegetables. Vegetables, não vegetables, essa palavra não existe. Vegetables, ok? Dá um stop aqui, faz a leitura desse texto pequenininho, desse parágrafo pequenininho para mim, e depois me conta lá no seu Trello como que foi, se você achou difícil, se não, me conta lá. Agora vamos entrar de fato no mundo dos números. Nós temos duas classificações diferentes de números, português ou inglês. Primeiro deles são os números cardinais. Nós temos os números cardinais e os números ordinais. Os números cardinais, eles são usados assim amplamente, quando você não precisa usar os ordinais, obviamente, né? Talvez a maioria deles você já conheça, mas eu coloquei eles dentro da aplicação de algumas frases. Eu vou ler a frase, eu quero que você repita para mim, tá? Então, presta atenção na pronúncia. Repete para mim. One. Perfect. Agora eu vou ler a frase e você vai ler também. I have an egg for breakfast. Sua vez. Sounds good. That's it. Two. Two. My nephew is 2 years old. Yeah, nephew is sobrinho. My nephew is 2 years old. Meu sobrinho tem 2 anos de idade. Pay attention na pronúncia do 3. Three. Aqui, ó, na pontinha. Three. É um S meio F meio T. Three. Tipo free, mas com T no meio. Three. Three. That's it. I found $3 on the floor. Again, I found $3 on the floor. Great. Found is the past of find. Find é o verbo no infinitivo, found é um verbo no passado, porque o verbo to find ele é irregular. Então, found, encontrei. Esqueci, não. Encontrei $3 on the floor. Floor, no chão. Qualquer chão. I found $3 on the floor. Ok? Aqui. Repete para mim. 4. Great. Aplicação na frase. Our class returns in 4 hours. Repete para mim. Great. What it means? Returns will start again. Daqui 4 horas vai começar de novo. Start again. Vai começar de novo, ok? 5. It's 5 p.m. Great. PM é tarde, né? A gente usa o AM para meia-noite às 11h59 da manhã. PM de meio-dia a 11h59 da noite. Eles não fazem aquela escala de 24 horas, eles fazem as escalas de 12 horas. Então, por isso que a gente tem que colocar AM ou PM para a pessoa saber no espaço-tempo onde que ela está. Esses números são muito aplicáveis às horas. E eu quero que você me conta lá no Trello se você tem um conhecimento já sobre as horas, como que você poderia falar sobre elas. Aquelas coisinhas meio 1/4, half, past, enfim. Quero que você me conta lá para eu saber se eu preparo uma aula sobre essa para você ou se não precisa. Combinado? Another one. 6. Yeah. A colocação na frase. I need to buy 6 bananas for my pancake. Repete para mim. Great. What it means? Que eu não tenho banana suficiente para fazer a minha panqueca. Pancake, panqueca. Ok? Então, por causa disso, I need to buy 6 bananas. Eu não tenho nenhuma. Eu preciso fazer muita panqueca. Eu preciso de 6 bananas. 7. Tá vendo que o N é N? 7. Não 7. Não. 7. Yeah, that's it. At 7:30, I will have a meeting. At 7:30,
I will have a meeting. Repete para mim. Perfect. Quando a gente for falar sobre horas, você pode falar tanto 7:30, que é 7 mais a metade, 7:30. Não existe nenhum problema se você falar literalmente os números quando você estiver falando sobre horas. Nenhum problema, ok? I will have a meeting. Esse meeting a gente usa muito para meeting do Google, as nossas reuniões, enfim. É uma reunião. Pode ser um encontro? Não. O encontro é um date. Então, I will have a date. I will have a meeting é um encontro que é mais profissional, assim, né? Mais relacionado ao emprego. 8. Repete pra mim. 8. Eu troquei o lugar do T aqui, sorry. At 8 a.m., I usually go to the gym. Repete pra mim. At 8 a.m., I usually go to the gym. Perfect. Não é o meu caso, mas deveria. Perfect. 9. I just have $9. Yeah. Quando você for falar sobre dólares, você também pode usar a palavra bucks, que eles usam muito. Deixa eu escrever ela aqui para você ver como é que faz. Bucks. Bucks. Você pode usar tanto dólar quanto o bucks. Eles usam muito bucks. O pound também, mas mais o bucks. 10. 10. Yeah, that's it. So, she turned 10. Oh, esqueci de pôr essa frase. She turned 10 last week. She turned 10 last week. O que isso significa? Quando você quiser falar que alguém fez aniversário, então ela fez aniversário semana passada, você pode falar que ela é como se ela tivesse virado do 9 para o 10. Então você pode usar o turn. Então, por exemplo, esse ano eu faço 32. This year I will turn 32, tá? I will be 32. I turn 32, tá? Significam a mesma coisa, ambas as frases. Agora, 11, repete para mim. 11. Great. So, eu não sei se você assistiu Stranger Things, but 11 is the main character in the Stranger Things series. In English, série é sempre no plural, tá? Stranger Things é o nome da série. 11, não sei se você assistiu, era a personagem principal. Como que eu falo personagem principal em inglês? Main character. 11 is the main character in the Stranger Things series. Let's go. Your turn. Great. Sounds good. Muito bem. Agora aqui. 12. 12. 12. Yeah, that's it. I usually confuse 12 and 20. 12, 20, they are different. 12, 12, 20, 20, tá? Como eu falei, eu sempre cometo esse erro. E olha aqui. Eu vou corrigir isso lá no seu documento, tá? Lá vai estar certinho. Mas não é 12, 12 é 12. 20. Acostume-se com Y ao final das dezenas. Então, 20. I usually confuse 12 and 20. Acabei de provar, inclusive. Eu sempre me confundo com o 12 e o 20. Agora, quando a gente fala do 13 ao 19, tem uma parte das palavras que elas precisam ser enfatizadas, que é o final, que é o teen, 13, 14, 15. Por quê? Esse teen, ele é relacionado ao teenager, sabe? Teenager de adolescente. Ou teen, tinha uma revista quando eu era mais nova, quando eu era adolescente, chamava Toda Teen. E esse teen era de adolescente, então todo adolescente. Então esse teen no final é referenciado a isso, essa idade de adolescência. Então nessas palavras você estressa o final dela. 13, porque se você não falar 13, você vai falar 30. Se você falou 30, você falou 30. Você não falou 13, ok? E é muita diferença, né? Então, 13. Repete pra mim. 13.
Yeah. When we are babies, we have 13 teeth in the mouth. That's my mouth. 13 teeth. Eu não sei se essa informação é verdade, mas enfim. Então, quando somos babies, né? Quando somos menores, somos crianças, na nossa boca nós temos 13 dentes na nossa boca. Ok? Então, repete para mim. When we are babies, we have 13 teeth in the mouth. Perfect. That's it. So, 14. Yeah. Some dogs live until 14 years. Algumas raças de cachorro vivem até 14 anos. Some dogs live until 14 years. Let's go. Great. 15. Também estressando só o final. 15. 15 is an important age for women. Women. Yeah, that's it. Just a minute. 15 is an important age for women. 15 é uma idade importante para mulheres, porque geralmente é quando algumas mulheres têm uma festa de 15 anos. Então, 15 is an important age for women. Repete para mim. Great. Muito bem. 16. Yeah. In the USA, you can drive when you turn 16. Lembra do turn. In the USA, you can drive when you turn 16. Repete para mim. Great. Muito bem. 17. My tab was $17. Repete para mim. My tab was $17. Great. O que isso significa? Você foi almoçar, por exemplo, e a sua conta, que a gente também pode chamar de bill, B-I-L-L, ou my tab. My bill, minha conta foi de $17. Ok? Perfect. 18. Yeah. In Brazil, the age of majority is 18. Repete para mim. In Brazil, the age of majority is 18. Sounds good. Great. Muito bem. Esses aqui você vai querer esses exemplos para mim. 19. Repete para mim. 19. Deixa eu ver. Esse aqui, sorry. 20. É esse aqui, ó. 20. As dezenas terminam com Y. 20. Yeah. Vamos ver os outros. E quando você quiser falar 21, 22, 41, 52, 63, você vai usar o número da dezena, a palavra da dezena associada à unidade. Então, aqui eu coloquei certinho. 21, separado por um hífen, tá? 21, que número que você calça no Brasil? 36. Como é que eu falo 36? Sim, foi uma pergunta. Aqui, ó. 36. Yeah, that's it. 21, 21, 22, 22, 23, 23, e assim por diante. E isso serve para todas essas dezenas. Você vai usar a dezena associada a uma unidade. Então, 30, 30. Aqui o stress sound é no início. Olha só a diferença. 30, 13. 30, 13, tá? 30, 30. 13, 13. 40, 40, 40, 14, 14. Consegue perceber essa diferença? 40, 14.
E também existem pessoas que falam 40, que o T já tem meio que um sonzinho de R, então 40, mas é na mesma, tá? Então, se eu quero falar 44, 44, 49, 49, 49, acho que tem um jogo assim, tem Fortnite? Não sei se é esse, não sei se é o número, mas eu lembro desse som, Fortnite. 50, sempre no início. Repete, 50. 50. Great. 60. 60. 66, por exemplo, 66. Ok? 70. 70. 70. É muito diferente de 17. 70, 17. Eu tô falando com você, yeah, I'm 70 years old. I'm 17 years old. É diferente, tá? É bem diferente como eu falo como eu falo. Pay attention. 80. Esse 80, ele é bem parecido com 8. Mas é 8. 8, 8. O stress sound é diferente. 8, mais fechado. 8, mais pronunciado. Para 80. 88, 88. 88. Ok? 90. 90. 90. Perfect. 96. 96. Perfect. Muito bem. Agora, então sempre que você for falar sobre as dezenas, você vai associar a dezena com a unidade. Pronto, acabou, é só isso. Diferenciando só os teens. Quando você chega no 100, tem essa palavra aqui. 100. 100. Eu já vi ela escrita com o A e sem o A, tá? Você pode escrever das duas formas. Você pode falar o 100 como 100 ou 100. Não faz diferença. Qualquer um dos dois. E se você quiser falar 101? 101. 102, 102. 110, 110. 143, 143. 191, 191, tá? Só você juntar com o que você já sabe. E uma coisa muito importante no 100 é que ele não tem plural. Não existem 200s. Isso não existe. 100 ele é invariável. Vai ser sempre 100. 100, 200, 500, 700. Tudo é 100, tá? E a mesma coisa se aplica para o 1000. O 1000 é o 1000. Percebe a minha pronúncia? 1000, não 1000. 1000. É um F meio S que sai na ponta do seu dente aqui, ó. 1000, ok? 1000. Repete para mim. 1000. Great. Here. Se são 10.000, eu vou falar o 10 e o 1.000. 10,000. 10,000. Ok? Great. Se forem 100.000, você vai cortar. Você sempre. O que você vai fazer? Você sempre vai cortar a partir da vírgula. A vírgula eles usam no lugar do. A gente usa o ponto, eles usam a vírgula, né? Então, como que você vai fazer? Você vai contar a partir da vírgula o número que está antes e o que está depois, se tiver depois. Você vai contar só o número de 0 para você saber qual que é o número que você vai falar. 1,000, 10,000, 100,000 e milhão, million. Aí muda a casa. 1 million. E se eu quiser... Deixa eu ver se eu coloquei aqui esse exemplo. Coloquei. Para números grandes. Vou chegar aqui nele. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Repete para mim. I have 15 clients in New York. De novo. I have 15 clients in New York. Great. Create 3 cooks. Great. She has 240 contacts on her mailing list. 240 contacts. E a mailing list é a lista de e-mail dela. Ok?
Perfect. E quando a gente tem números muito grandes, a gente chama de large numbers. Como que você faz? Você faz. No português a gente faz, então no inglês a gente também vai fazer. Então, por exemplo, 15.560. Eu vou falar e você vai repetir. Lembra que você sempre vai falar primeiro o número que está antes da vírgula e depois os números que estão depois da vírgula. Então, o que que eu falo aqui? Aqui eu já sei que é 1.000, que é enorme. Então, 15,560. 15,560. Repete para mim. Grande, né? É. Mas é isso. Outro número bem grande. 786.450. Então, você vai falar o que está na frente da vírgula, prestando atenção no thousand, tá? Você tem que colocar ele para eu saber que é 1.000. E o número posterior. Então, como que fica? 700. Oh, faltou o 8. 786,450. Então, 786,450. Ok? Então, você fala primeiro os primeiros, depois os segundos. Se atentando quando tem o 1.000, quando tem as centenas, tá? Você tem que me falar quando tem o 100 e quando tem o 1000. Outro grandão aqui. 342.713. 342,713. Então, 342,713. Assim, ele é bem literal como no português. Você fala o número inteiro, assim como no português, você também precisa falar ele em inglês. E o último. 569.045. 569,045. Tá? Então, 1000 aqui, 45. Não tem uma centena, não tem uma centena. Só 45, ok? Quando você possivelmente pode precisar de um número grande desse, assim, quando forem falar sobre metragens, porque geralmente é um número mais uma vírgula e um monte de número junto, quando forem falar sobre preços também, sei lá, o valor para comprar esse carro, o valor para comprar essa casa, o valor para comprar essa bicicleta, por exemplo, são números não assim tão exorbitantes, mas são números grandes. Esse daqui pode ser o número de um carro, por exemplo, o valor de um carro, ok? E agora, vamos falar um pouquinho sobre os números ordinais. Os cardinais, 1, 2, 3, 1.000, 1.353.925, isso é um número cardinal. Os números ordinais são aqueles que são relacionados à ordem de alguma coisa. Quando que a gente usa eles? Principalmente para falar sobre andares, sobre datas e sobre posições temporais. Coloquei eles aqui com os exemplos, ó. Eu não falo mais um, né? Eu moro no andar 1. Eu moro no primeiro andar. Então, esse primeiro, segundo, terceiro, 15º, milionésimo, quadragésimo, septuagésimo, quinto, nem sei se esse número existe. Quando a gente usa essas ordens, nós falamos de números ordinais. E a gente precisa atentar muito ao 1, 2 e 3, que é o primeiro, segundo e terceiro. First. Repete para mim. First. Second. Second. Opa. Third. Third. O que que diferencia esses três dos demais? Nos demais, a gente vai colocar o número 4 mais o TH. O 5, que é 5, a gente tira o V e coloca o F. Fifth. Fifth. Essa é a pronúncia. 60th. 7th. 8th. 9th. 10th. Só no final, tá? Mas, como a gente só acrescenta o TH, a gente coloca o TH junto do número. Agora, como não existe one, two, three, é first, second and third, você precisa colocar o final dessa palavra. Você não colocou o final aqui, que é o TH, então aqui você também tem que colocar. Então, first é um ST, porque é first. Second, ND, porque second.
Third, RD, porque é third, ok? Precisa ter muita atenção com relação a isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Como eu te falei, você não faz... Eu não faço aniversário dia 27 de maio. Eu faço aniversário no 27º dia de maio. Então, o jeito como a gente fala sobre a nossa data de nascimento em inglês é diferente. My birthday is on September 1st. Quer dizer que ela faz aniversário, eu faço aniversário dia 1º de setembro. Então, primeiro vem a preposição on, depois o mês e por último o dia. Então, se eu faço aniversário dia 14, my birthday is on September 14th. 14th. 14 mais o TH. Ou, se eu for colocar um número, 14TH. Vamos supor que aqui tenha 1. Então, assim, 14TH. Agora, se eu faço aniversário no dia 22 de maio, my birthday is on May 22nd. Toda vez que o último número do seu ordinal for um número 1, 2 ou 3, que é primeiro, segundo ou terceiro, você sempre vai usar first, second and third. A gente vai ver mais exemplos sobre isso. Então, usando second. My house is on the second floor. Quer dizer que eu moro no segundo andar, né? Então, quando eu falo sobre andares, datas, eu uso isso daqui. Posições temporais. Por exemplo, third. I was in third place. Sabe, você tá competindo em alguma coisa e você ficou em terceiro lugar. Esse terceiro lugar é o seu third place. Repete pra mim. I was in third place. Great. Agora, fourth. My fourth two falls. My fourth two, não sei como que eles contam, mas a mãe sempre sabe qual que é o dente da criança que caiu. Então, my fourth, meu quarto dente caiu, por exemplo. Falls é cair. Falls com S porque é it, né? It no presente simples leva o S. Então, my fourth two falls. Fifth. 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 Fifth Avenue em New York is amazing. Também, muitas avenidas, né, ganham esse nome de Quinta Avenida, Quarta Avenida. Nos Estados Unidos, principalmente, tem muito disso. Então, a Quinta Avenida em Nova York é maravilhosa, é incrível. Fifth Avenue in New York is amazing. Ok? Sixth. There is an available flat on the 6th floor. There is an available flat. Available significa disponível. Então, tem um flat disponível lá no 6º andar. Seventh. I was ranked in 7th place. Eu fui ranqueado no 7º lugar. Tá vendo que quando você faz a tradução, com exceção da sua idade, de quando você faz aniversário, faz sentido que sejam os números ordinais. E é assim que a gente representa eles. Ou você escreve o número com o TH, ou você põe o número e coloca o TH do lado. Para datas é muito comum. Hoje, por exemplo, é dia 3, né? Então, como que eu colocaria hoje? February, vírgula, 3RD. Third. Então, eu sei que é o terceiro dia de fevereiro. Ok? 80th. Yeah. Her birthday is December 80th. Não 8, December 8. Não, isso não existe. 8º dia de dezembro. Ok? Great. Agora, o 9th e o 10th, você vai criar esses exemplos para mim. Sempre que tiver isso aqui, é porque eu quero que você crie seus exemplos para mim. Ok? E eu quero que você coloque eles lá no Trello para eu avaliar. Continuando. Falando até o 100. 20th, só coloquei o TH. Aí é aquilo que eu te falei. E se eu quiser falar 21, 22 e 23? 21st, 22nd, 23rd. 24, 24th, tá? 21st, 22nd, 23rd. 33, 33rd. 42, 42nd, tá? Quando você estiver falando sobre posições, assim, usando os ordinais principalmente, tem que colocar first, second, and third e o TH. E se você precisar representar o 23, como você representa o 23, meu Deus? Opa. Espero que você consiga ver o meu chat aqui que eu tô gravando na tela.
23 é 20, 20, 30. Então, eu tenho que pôr 23 e o RD. Obrigatoriamente colocar o RD, o ST, o ND ou o TH. Obrigatório, para que eu saiba que são os números ordinais, tá? Porque os números cardinais não são inclusos nessa ideia aqui, não. Aqui, por exemplo, 41, 41st. 55, 50th. Fica parecido, né? 68, 68th. 100, 100th. 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 Ok? Esses são os principais números, os principais momentos em que a gente usa esses numerozinhos aqui. Agora vamos falar um pouquinho rapidamente sobre money, sobre dinheiro. A gente usa muito, né? Principalmente isso nos Estados Unidos, por isso que é importante saber os números. Não só nos Estados Unidos, né, gente? Em qualquer lugar até aqui. Mas para que você saiba a nomenclatura de algumas coisas. Por exemplo, esse aqui é o símbolo do dólar. Então, $1, $1, £1, tudo é dólar. Esse daqui é o símbolo do cent. Eu não tenho o símbolo do cent aqui no meu computador, que é esse aqui, mas eu deixei um C só para representar. Cent, cent. Esse aqui é o símbolo do cent. E esse daqui é o ponto decimal. Como eu falei, quando eu vou colocar assim, por exemplo, isso aqui custou 1,25, como tá aqui. Eles não usam 1,25 como a gente, é 1,25. Então, como que eu falo isso aqui em inglês? Yeah, $1.25. Como é número é ordinal. Desculpa, é cardinal, tá? $1.25. Agora, para 1 centavo, você pode falar 1 cent, ou você pode falar a penny. É muito comum. A penny significa 1 cent. 5 cents, você também pode falar 5 cents. A nickel. A nickel. 10 cents. 10 cents or a dime. A dime. E existem muitas moedas que vem escrito a dime, a nickel, a pen, ou vem o cent. As moedas são muito diferentes lá. Sabe, tem de todo jeito assim que você pensar e todas elas são válidas. E para de 25, a quarter. A quarter. Ou, tá até aqui, ó, quarter dollar, tá vendo? Por que é quarter? Porque ele é um quarto do dólar. Quarter dollar. Ou 25 cents. Tudo certo, ok? Deu para entender? E o dólar, $1, $3, million dollars, por exemplo. Tirar a gente daqui. Então, como que é geralmente quando eles estão falando sobre dinheiro? Você vai usar o dollars, como eu te falei, o pounds, o bucks, o grand, o K. Sabe o K, que a pessoa tem 10K no Instagram? Esse K é do 1000 também, que a gente também pode usar ele. É por isso que é K, que é 1000. Esse aqui, ó, 1,89. 3 maneiras diferentes de falar sobre 1,89. O literal, $1.89, $1.89, $1.89. Aqui eu não pus o and, aqui eu pus $1.89. Não espere essas duas frases aqui, não. São literais demais. 189. É assim que eles vão falar com você. 189. 1276. Sabe? Eles vão separar dessa forma. Então, o número que for dos dólares vai ficar de uma forma cheia e os cents também. Mas eles não vão te falar dólar, cents, bucks, pounds. Eles não vão te falar isso. Só uma curiosidade, que aqui, se fosse 4.000, eu poderia falar 4K, 4,000, 4 grand. Quando eu tenho um número quebrado, ou seja, quando não é um número inteiro, 4.000, 5.000, 10.000, 20.000, eu não posso usar o grand e o K, tá? Eles são para números fechados. Quando você tem um 100, você não pode usar, você precisa obrigatoriamente usar o 1,000. Então, por exemplo, se fossem 4.000, eu poderia falar 4 grand, 4K. Agora, como são 4.900, eu não posso. 4,900, tá? Então, se tem 100, você não pode usar o grand UK. E eles só substituem o 1,000. A gente não tem isso para 100, não. Só para 1,000, ok? Agora, você vai praticar para mim. Eu quero que você me conte lá no Trello se você conseguiu. Aqui eu achei
um menu do McDonald's, eu quero que você leia o que que é. Eu até deixei o link de uma seção que conta calorias, que mostra o que que é que eles colocam dentro do sanduíche do McDonald's, que é bem legal. Eu quero que você analise aquele link. E aqui eu quero que você tente falar Big Mac, que preço que é esse aqui? 2 cheeseburger, que o preço que é esse daqui, tá? Eu quero que você faça essa prática e me conta lá no Trello se você conseguiu ou não, tá bom? Beijo, espero que essa aula tenha sido bem proveitosa para você. Se você tiver qualquer dúvida em relação a números, valores, enfim. A gente vai falar muito sobre preço ainda quando a gente estiver falando sobre compras. A gente vai fazer uma aula só sobre compras em diferentes lojas nos Estados Unidos, tá? Então, não se preocupe com isso. Mas se você tiver qualquer outra dúvida de vocabulário, feedback, crítica, sugestão, enfim, fique à vontade para me falar, tá bom? Ó, beijo e bom final de semana.